Existe um livro muito antigo, sabe? Cheio de anjos caídos, gigantes que devoravam pessoas e profecias sobre o fim dos tempos. É o chamado Livro de Enoque, e a história que ele conta é, no mínimo, surpreendente. Pois é, esse é um livro que influenciou vários escritores do Novo Testamento, mas que, curiosamente, ficou de fora da maioria das Bíblias que conhecemos. A pergunta é: por quê? Para a gente tentar entender, precisamos mergulhar na história épica que está nas páginas dele, um texto que, olha, fascina estudiosos e místicos há séculos. E logo de cara, o livro já estabelece um tom assim bem grandioso, bem profético. Ele afirma que suas palavras não foram escritas para aquela época, mas que foram preservadas para um futuro bem distante. Para a gente conseguir entender melhor essa narrativa tão poderosa, vamos dividi-la em 6 partes principais. Começando pelas palavras do profeta, passando pelo caos que se instaurou na Terra e chegando até um possível aviso para os nossos dias. Bom, o livro começa nos apresentando a Enoque. Ele é descrito como um homem justo que tem uma visão sobre um futuro dia de julgamento, um dia que seria destinado especialmente para os eleitos e os justos. Agora a gente chega na parte que muda tudo. O mais interessante aqui é que o problema todo não começa na Terra, começa lá no céu. Segundo o livro, um grupo de seres celestiais, conhecidos como os Vigilantes, olhou para a Terra, viu as filhas dos homens, achou elas lindas e simplesmente as desejou. E foi aí que eles decidiram desafiar uma ordem divina. E olha, não foi uma rebelião pequena, não. Foram 200 deles. 200 anjos, liderados por um chamado Semjasa, que fizeram um juramento entre si para garantir que o plano deles iria até o fim. O próprio líder, o Semjasa, parece que ficou com um pé atrás. Ele chegou a expressar o medo de que os outros desistissem e que no final só ele teria que arcar com a punição por um pecado tão grande. Então vamos em frente para ver como essa decisão lá do céu se transforma num caos absoluto aqui na Terra. Porque os vigilantes não apenas se uniram com as mulheres, eles foram além, ensinaram para a humanidade segredos que ela não deveria conhecer. Coisas como a arte da guerra, feitiçaria, astrologia e até mesmo a arte da maquiagem, conhecimentos que, segundo o livro, levaram o mundo à corrupção e à impiedade. Dessa união entre anjos e humanos, nasceu uma prole, digamos, monstruosa. Gigantes. E não eram gigantes comuns. A altura deles era algo simplesmente inimaginável. Esses gigantes consumiram todos os recursos que a humanidade tinha. E quando isso não foi mais possível, eles se voltaram contra as pessoas. Começaram a caçar e devorar os próprios seres humanos. A situação ficou tão terrível que o próprio planeta Terra, de acordo com o texto, clamou contra a violência e a destruição que foram causadas pelos vigilantes e pelos filhos deles. E esses clamores, claro, chegaram até os céus. Os arcanjos viram todo aquele derramamento de sangue, e isso deu início a um plano divino de julgamento. A questão central aqui é que a resposta do céu não foi aleatória, foi um plano muito bem arquitetado e bem aterrorizante. Cada passo foi deliberado, desde avisar Noé sobre o dilúvio até prender os anjos caídos e fazer com que os gigantes se destruíssem entre si. E a punição para os líderes da rebelião foi bem específica e pesada. Para Azazel, o corruptor, a escuridão eterna. Já para Semjasa, o líder, a punição foi ser amarrado e forçado a assistir à destruição dos seus próprios filhos. Com esse julgamento, o livro estabelece um quadro moral bem claro. Para os justos, a promessa de salvação, sabedoria, luz e paz. Para os ímpios, uma maldição e nenhuma esperança de misericórdia. Mas no meio de toda essa confusão de rebelião e julgamento, o próprio Enoque é levado numa jornada impressionante pelo cosmos. A ele são mostrados os segredos do universo, coisas como os tesouros das estrelas e dos trovões, um rio de fogo, os pilares que sustentam o céu e até mesmo um abismo profundo que servia de prisão para as estrelas caídas. E o ponto alto dessa viagem toda é a visão do próprio trono de Deus. Uma visão tão, mas tão magnífica que nem mesmo os anjos conseguiam olhar para o rosto daquele que estava sentado no trono. Certo, depois de toda essa história épica, qual é a grande lição? O que fica no final? Basicamente, a narrativa toda serve como uma grande profecia. Ela prevê um dia final, quando os justos finalmente serão salvos e todo o mal será destruído para sempre. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final, não é?
O livro de Enoque seria apenas uma relíquia do passado, uma mitologia fascinante? Ou será que a sua mensagem sobre conhecimento proibido e as consequências divinas ainda ressoa de alguma forma hoje em dia?